Nesse vídeo eu vou procurar passar a minha visão em relação ao kata, né? A prática do kata visando o desenvolvimento do ser humano como um todo, principalmente espiritual. Nesse vídeo que vocês viram, né, eu fiz o kata voltado para os 4 pontos cardeais, né, o Heian Shodan. Geralmente quando eu vou treinar um kata superior, né, antes eu procuro, né, fazer todos os 5 Heians e todos os tekis. Cada Heian eu faço 4 vezes, né, cada vez voltado para um dos pontos cardeais, né. Então soma-se um total de 32 repetições entre os 5 Heians e o 3 teki, né. E dentro da minha percepção, da minha intuição, né, olha só, 32, a soma do número 32 dá 5, né? E 5 é a metade de 10, né? Ou seja, 5 representa o equilíbrio, né? Tá? Então isso é uma intuição minha. E em relação ao kata, eu recebi um ensinamento do Sensei Sagara, que a partir da sua visão, né, ele dizia o seguinte, que os kata Heian Shodan têm o porquê de iniciar sempre para a esquerda e os teki, né, os 3 teki para a direita. Isso bate com o ensinamento do Sensei Funakoshi no Nijokon, que diz assim: primeiro lapidar o espírito, depois a técnica, né? Então, veja só, nas tradições orientais, a maioria das tradições orientais considera a parte esquerda, né, a parte espiritual, a parte direita, a parte da matéria, né? Então os Heians representam a prática espiritual, né? Então até a faixa verde, né, treinamos até chegar ao Heian Godan. Depois então treinamos os 3 Heian, 3 teki, né? Então significa o quê? A iniciação na prática espiritual, depois o fortalecimento físico, técnico, para depois então promover o quê? O cruzamento das partes espiritual e material, e aí então se vê kata, né? A prática, iniciação da prática do kata começando para a esquerda, para a direita, indo para frente, indo para trás, né? Quer dizer, é toda esse movimento, né, onde conseguimos integrar, né, as polaridades, que podemos dizer, as polaridades yin e yang. Eles me viram treinando de faixa branca também, né? Isso é uma simbologia minha, né? Quando, há pouco tempo, eu esqueci a minha faixa preta lá dentro de casa, aí eu estava aqui no dojo, né? Mas aí eu encontrei uma faixa branca e coloquei a faixa branca. E quando eu me vi no espelho, sabe, me deu uma reação muito forte, né? Eu me ver ali, faixa branca. E dentro dessas reações me veio algumas reflexões depois, né? Por que eu fiquei tão impactado me vendo de faixa branca, né? E aí me veio aquela história, né, que os mestres falam da humildade, né? Muitos contos existem sobre a xícara vazia, né? Ou seja, se a xícara estiver cheia, não pode preencher essa xícara, encher essa xícara de chá fresco, né? Então eu vejo assim a simbologia da faixa branca que eu uso quando eu treino sozinho é justamente esvaziar a xícara para que eu possa ter o maior número de percepções e um novo olhar sobre a minha técnica que eu estou treinando. E desde então, quando eu treino sozinho, me vem muitas percepções, muitas, né? Até do Heian Shodan, né? Nova releitura eu faço, tá? Então essa é uma simbologia que eu adoto, né, de treinar. Quando eu estou sozinho, eu treino com a faixa branca, justamente para que nesse momento eu entre num profundo estado, né, de conexão com as informações, né? E símbolo é isso, gente. Símbolo é um campo energético carregado de informações, né? Então, uma outra simbologia então que eu trago na prática do kata, né, é esses 4 pontos cardeais, que significa as direções, né, as liberdades que nós temos na vida de tomar um rumo, né? E dentro dessa percepção eu vejo o Embu Sen,
do kata, né, como o nosso campo vital, né, o nosso mundo, ou o nosso caminho, né, um caminho de desenvolvimento e crescimento espiritual. E todo crescimento ele tem essa simbologia nas tradições espirituais, né, de ser um movimento em espiral, né? É um círculo, né, que se você vê de cima é um círculo, mas se você vê de lado, né, é um círculo em espiral que está ascendendo, né? Então, percebam, né? Movimento espiral, mas existe um ponto de conexão. Por exemplo, aqui meu cotovelo, que é o início de tudo, né? Então, o kata, né, representando, né, esse movimento, né, de experiências que vão nos dando mais sabedoria, mais fortalecimento, né? Mas sempre retornamos ao início, tá? Isso se aplica também no karatê, né? Quando na faixa preta dizem que estamos realmente iniciando a prática do karatê, mas depois de um certo tempo se percebe que o caminho, né, sempre o retorno lá na nossa origem, né? Quando éramos faixa branca, quando tínhamos curiosidade em saber, por isso éramos humildes, né? Depois, então, muitas vezes, né, tomado por um certo orgulho, arrogância, a gente deixa de perguntar, deixa de buscar, deixa de aprender, né? E aí nos fechamos, né, ao aprendizado, né? Então, o espírito do faixa branca, né, é o Shoshin, espírito de aprendiz, a estar aprendendo sempre. Tá? E na vida é assim, vamos estar sempre aprendendo, com todas as situações, sejam situações adversas, sejam situações de conquistas, né? E o kata representa então isso, né? Estamos nos movimentando, enfrentando adversários, né, entre aspas, desafios, né, para que possamos então nos fortalecer física, mental e espiritualmente. Tá? Então, essa simbologia eu trago muito presente na minha vida, e eu posso dizer para vocês que isso me influencia muito, né? Me trouxe muitas percepções, posturas na vida. Por quê? Porque os símbolos, como eu já disse, gente, são informações primordiais que estão aí no universo, né? E que é preciso, então, não pensar só numa prática voltada, né, à performance, à força, né? Mas buscar expandir essa prática para que a gente possa realmente trilhar o caminho da espiritualidade através do karatê. É um outro assunto, tá? Eu quero pedir desculpas a alguns professores, amigos, né, que me solicitaram, né, alguns esclarecimentos em relação a algumas dúvidas técnicas. Eu não pude responder, porque o volume é muito grande, né, de pessoas. E aí, conversando com alguns professores, eles me deram uma ideia de realizar, né, montar um grupo de mentoria técnica, né, onde eu estaria disponibilizando de uma forma, né, grupal, né, a possibilidade de sanar essas dúvidas. Se você está interessado, entre em contato neste celular, que é o meu WhatsApp, para que a gente possa conversar e eu esclarecer essa ideia que está nascendo. Então, você que gosta do meu método de ensinar, será uma oportunidade de eu estar compartilhando de uma maneira mais próxima.